Oi pessoal, tudo bom? Gustavo aqui de volta, de novo com um vídeo sobre teorias geopolíticas. E hoje eu queria conversar com vocês sobre uma teoria que é meio misteriosa, ela é meio encoberta em teorias da conspiração, inclusive porque fala a respeito de um dos poucos presidentes ou chefes de Estado ou chefes de governo ao redor do mundo que já foi um espião secreto. Eu queria discutir aqui com vocês hoje e apresentar de uma forma ou de outra alguns elementos legais a respeito da teoria do eurasianismo, que está sendo colocado em prática pelo governo do Vladimirovich Putin na Rússia. Então, continuando um pouco a nossa discussão sobre teorias geopolíticas que estão hoje tendo vigência e tendo muito impacto, eu queria apresentar algumas características principais dessa teoria, que é altamente complexa e que dá aí muitos pontos importantes, interessantes para a gente pensar e para a gente discutir. Tá? O eurasianismo não é uma teoria recente, tá? Não é necessariamente recente dos últimos tempos, como é o America First, por exemplo, que foi o assunto do nosso último vídeo. Essa teoria do eurasianismo, ela já vem sendo desenvolvida de uma forma ou de outra desde os anos 90, em que a gente vê a Rússia se questionar a respeito de qual é o seu papel no mundo. Afinal de contas, para que serve a Rússia num mundo em que a gente vê uma economia globalizada, a partir dos anos 90, com a queda da União Soviética no começo daquela década, o período ali entre os anos 80 e anos 90, a gente enxerga justamente esse questionamento, A Rússia deve ser um país de economia livre, a Rússia deve ser uma democracia. É um questionamento que está sendo feito internamente no país, enquanto se enfrenta vários problemas e várias dificuldades que estão acontecendo lá, como a própria abertura dos mercados, a evasão de população, a perda de territórios, porque embora a Rússia tenha sido um dos países federados da União Soviética, é muito impactante para a Rússia não ser mais o centro de um grande território que abarcava a Ucrânia, que abarcava todos os países bálticos, que abarcava o Cazaquistão. Então o país ele começa a se questionar mesmo, as instâncias políticas da Rússia começam a se questionar a respeito da real função do país naquele período, e aí que começam a surgir algumas propostas. Uma proposta mais ocidentalizante vem na figura do Mikhail Gorbachev, e também do próprio Boris Yeltsin, e assim, a abertura da economia, as eleições e tudo mais que a gente vai enxergando, nesse papel, que tem um papel muito importante de representação e dessa inserção da Rússia no mundo, E essa parte ela é muito importante porque essa lógica de inserção da Rússia no mundo é o que vai, por exemplo, permitir ao Vladimir Putin depois ir contra essa forma de inserção. Porque se lá no fim do governo do Gorbachev os russos entenderam que os americanos prometiam para eles que eles seriam membros plenos da comunidade internacional, que eles seriam ouvidos, que eles seriam consultados, que a sua economia seria levada em conta e também seus interesses nacionais, a gente enxerga que com o período de globalização, nenhuma economia nacional, nem a dos Estados Unidos, foi muito levada em conta. O que se priorizou foram justamente as cadeias globais de valor, as trocas internacionais, o consumo internacional e, portanto, nenhum tipo de controle por parte das instâncias dos Estados-nação. Isso se aplicou também à Rússia. E aí, já com a crise russa de 98, a crise econômica de 98, a crise política que já vinha se estendendo e alguns processos separatistas, sobretudo da Chechênia, na década de 90, meados da década de 90 até o começo dos anos 2000, começam a surgir outras teorias e outras formas de pensar o papel da Rússia nesse mundo. E aí que surge o principal ideólogo do eurasianismo, que é o Alexander Dugin. Nesse sentido, o eurasianismo ele é um pouco diferente da doutrina do America First,
que foi desenvolvida dentro do âmbito político do Partido Republicano nos Estados Unidos. O eurasianismo, embora ele tenha chego até o governo russo, ele é principalmente um desenvolvimento acadêmico, não necessariamente científico, mas acadêmico, intelectual, do Alexander Dugin, que acaba influenciando muito a tomada de decisão do Vladimir Putin, né? E o Dugin, que já vai produzir ali a partir dos anos 90, né? Ele lança alguns livros em 96, 97, 98, inclusive tem um livro escrito com o Olavo de Carvalho, que é uma fonte geopolítica muito importante, porque o olavismo se torna no governo Bolsonaro a visão geopolítica de mundo predominante, enquanto houver governo Bolsonaro. E o Dugin, ele sempre dá uma ênfase muito grande sobre qual é a natureza da Rússia, né, e qual o papel que a Rússia tem, né, e qual a noção que a Rússia deve ter para si mesma e para os outros, né, e de inserção de si própria no mundo. A ênfase que o Dugin vai dar vai estar muito relacionada com a discussão entre liberais ocidentalizantes e, digamos assim, autocratas russófilos, né? Ou justamente eurasianos. E o que ele vai falar? Ele fala que a Rússia, ela não é ocidental, ela tem uma natureza não ocidental. E por não ser ocidental, não adianta a Rússia tentar ser ocidental. Um dos argumentos dele é que às vezes em que a Rússia tentou se tornar ocidental, ela teve vários problemas, né? Às vésperas da transformação do czarado russo em império, com o Pedro I, Pedro Grande, também em todas as épocas de sucessão, de aproximação muito grande com o Ocidente, ou de assimilação de valores ocidentais com a Rússia, houve esse problema também, diz o Dugin. Ele lembra muito do Nicolau II, o czar russo que trouxe a libertação dos servos e tudo mais, e que foi assassinado por um terrorista, né, que gerou, digamos assim, um filho altamente autocrático, que foi o Alexandre III, pai do Nicolau II. Né? Então o Dugin ele vai tentando apontar esses momentos da história da Rússia em que, ao se aproximar muito do Ocidente, ela deixou de ter força, deixou de ter coesão interna e principalmente trouxe instabilidade para o país, né? E o papel, de uma forma ou de outra, centralizadora do poder na Rússia, né? E a sua função, digamos assim, enquanto governo imperial. E aí o que eu estou chamando de governo imperial? Né? Não necessariamente a ideia de um império, de controle do mundo, de dominação, mas a ideia de que a Rússia tampouco é só russa. Né? Mas a ideia de que o governo central, hoje em dia da Federação Russa, por exemplo, tem que saber administrar diversos povos que estão dentro do próprio território. E que não haja uma homogeneidade étnica não é um problema para essa administração imperial. Né? O próprio desenvolvimento da administração na época do Império Russo seguiu muito esse caminho. Né? Então você tem uma divisão fiscal, né? Uma divisão quase só formal de administração direta da coisa pública, mas essa administração ela não está ligada a grupos étnicos, ela não está ligada a identificações religiosas nem linguísticas. Né? E isso é muito interessante porque o Dugin se insere então numa teoria política muito clara da Rússia imperial, né? Da Terceira Roma, da Rússia como herdeira de Roma e do Império Bizantino e, portanto, com uma forma de Estado muito diferente. Né? Essa ideia de federação apresenta muito essa saída, né? Ou seja, a Rússia não tem como ser só dos russos, porque senão o território dela inteiro vai ser repartido em várias outras nações, como aconteceu na Ucrânia, como aconteceu com os países bálticos, com o Cazaquistão e com outras regiões. Então ele aponta justamente para essa questão do caráter imperial do governo central. Né? A gente vai ver muito isso na forma como Putin recobre a Rússia de símbolos imperiais e de muito ouro. Né? Ele prevê, sobretudo, a criação de um novo país, não na verdade do zero, né? Mas o papel da Rússia seria criar uma nação de todas as Rússias, condizente com a situação geográfica do próprio país, enquanto uma transição entre o Ocidente e o Oriente.
Então aí a gente já enxerga, né, essa natureza não ocidental, o caráter centralizador do governo e o seu caráter imperial, e também essa ideia de abarcar todas as Rússias. Essa ideia de abarcar todas as Rússias, ela vai derivar principalmente da ideia na doutrina dos russos no exterior, desenvolvida pelo Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, pela sua equipe, né? E que vai estar muito clara na atuação russa militar. Hoje, no leste da Ucrânia, na guerra civil que ainda acontece, na anexação da Crimeia e na tentativa de trazer os russos étnicos ao redor do seu território sob a sua esfera de influência. Na Geórgia, na Abcásia, na Ossétia do Sul, enfim, e trazer também essas outras populações para a sua centralização imperial. Então a gente enxerga de uma forma ou de outra o papel que não é necessariamente expansionista, mas de aumento mesmo da influência da Rússia, e da Rússia mesmo comprar essa característica de não ser europeia, de não ser democrática, de não ser liberal. Né? Então acho que nesse sentido é algo muito importante quando a gente for falar de Rússia, analisar a Rússia a partir dessa ideia, né? E principalmente a partir de 2007, quando o Vladimir Putin faz um discurso na Conferência Internacional de Segurança de Munique, em que ele denuncia o Ocidente, que havia prometido várias coisas para a Rússia e acabou não cumprindo, né? E ele fala, bom, agora nós vamos cuidar de nós mesmos, nós estamos entendendo que nós temos que cuidar de nós mesmos, vocês não vão cooperar conosco como prometeram, vocês querem nos colocar numa posição de subalternidade, portanto, nós vamos começar a dar conta dos nossos próprios assuntos. E é a partir de 2007 que a gente enxerga essa guinada russa em direção a essa ideia mais eurasiana, né, esse afastamento da Europa Ocidental, começando a tratar a União Europeia principalmente em termos diretos de dominação econômica, do fornecimento do petróleo e gás e tudo mais, né, mas também essa proximidade, essa anexação, digamos assim, da Rússia ao projeto eurasiático. E aí a gente tem dois encontros importantes, né? Em primeiro lugar, a formação dos BRICS. Lembrando que dos BRICS, apenas o Brasil e a África do Sul não estão na mesma região, né? Porque se a gente for pegar a Rússia, faz fronteira com a China, que faz fronteira com a Índia. Então a gente enxerga um grande espaço eurasiático nessa proposta do Alexander Dugin e do governo do Vladimir Putin, né? Que é traduzida na Organização de Cooperação de Xangai. Né, esse grande espaço eurasiático voltado para a garantia da soberania, para a manutenção dos regimes políticos e principalmente para o combate ao extremismo e ao terrorismo criado, né, a OCX, a Organização de Cooperação de Xangai, ela foi criada tendo esses como principais objetivos, vai ser uma região, né, a Organização de Cooperação de Xangai, ela está nessa região eurasiática e demonstra essa proximidade cada vez maior da Rússia com os seus parceiros asiáticos, principalmente o Irã e a China, né? A sua preocupação muito grande com a Coreia do Norte, mas também com a sua recolocação no mundo a partir dessa ideia, né? Então, é muito interessante a gente perceber como isso vai influenciar, por exemplo, a situação da Ucrânia, essa divisão entre eurófilos e não eurófilos na Ucrânia, né? Os russos étnicos ou aqueles que pretendem continuar sob influência russa e aqueles que querem se aproximar cada vez mais da União Europeia, e também os esforços que o Putin vai tentar colocar dentro do seu próprio território para manter a prosperidade econômica e dessa forma manter a sua estabilidade política. No começo desse ano, o legislativo russo aprovou o limite máximo de 2 mandatos para o presidente da Rússia, só que isso só vai valer depois que o Putin deixar o poder, de forma ilimitada, ele não tem nenhum tipo de construção constitucional. Então é interessante a gente pensar
de que forma há um pouco dessa troca, né? Eu trago, que também é muito da China e da Arábia Saudita. Eu trago prosperidade econômica para você, que é a minha população, e você me dá um pouco das suas liberdades individuais, sociais, coletivas, em troca dessa prosperidade, né? Então, é interessante esse tipo de atuação. Tem um documentário muito interessante, um vídeo do Caspian Report, eu vou colocar o link aqui na descrição, que fala sobre a Putinomics, né? Ou seja, a economia do Putin. E o pessoal lá do Shirvan e o pessoal lá do Caspian Report apontam para 3 principais questões interessantes. Em primeiro lugar, a manutenção da estabilidade econômica ao custo que for. Ao custo político, ao custo fiscal, a custo de qualquer maneira que estiver aí na colocação dessa estabilidade econômica, né? Então, uma preocupação muito grande do Putin de diminuir o desemprego, de diminuir a instabilidade econômica, de manter as pessoas trabalhando. Só que isso acaba chegando, por exemplo, com alguns problemas que ele enfrentou, principalmente ano passado, que essa manutenção da estabilidade econômica depende também de uma reforma da Previdência, ao que ele foi muito criticado e teve muito protesto contra ele lá nesse período. A segunda questão é atuar na prevenção das tensões sociais, garantindo a estabilidade do mercado de trabalho, né? Então, trocar justamente as tensões sociais pela estabilidade no mercado de trabalho, mantendo as pessoas ativas e dessa forma impedindo o aumento das tensões sociais, né? Até a própria caça aos opositores e o impedimento de que esses opositores concorram em eleições democráticas visa justamente atenuar essas tensões sociais. E por fim, uma escolha muito consciente do governo do Putin de restringir o setor privado da economia a setores não estratégicos, né? Então eu permito que haja uma economia não controlada pelo Estado, não estatal, mas nos mercados, nos restaurantes, em certa parte da mídia e de uma certa mídia, embora hoje em dia esse controle esteja completamente estatizado, mas eu permito uma liberalidade no mercado quase total, mas eu restringo de forma estatal esses setores estratégicos como petróleo e gás, fornecimento de recursos materiais, exploração da natureza, minério, ferro, madeira, né? Enfim, toda essa questão relacionada à exportação das commodities, da qual a Rússia é um dos principais representantes hoje, junto com o Brasil e, na verdade, com todos os BRICS, né? Tudo isso fica na mão do Estado ou de empresas muito próximas do Estado, né? Então, acho que esses 3 pontos são pontos de como que o Putin está governando internamente a Rússia, que também é um debate que a gente não anda fazendo. Beleza? De novo, né? Sempre apresentando em termos mais gerais, a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas no próximo vídeo eu quero conversar com vocês sobre o fim da ascensão harmoniosa chinesa e o projeto do cinturão e da rota do Xi Jinping na China, tá bom? Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, como eu sempre digo, eu não sou muito expert nisso aqui, e espero encontrá-las dentro em breve aqui no canal também, tá bom? Até depois, gente!